Aleluia. Shalom de Deus para todos. Shalom é paz, saúde e prosperidade. É o que nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos ler o texto? Jeremias capítulo 29. Aleluia. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é o poder da oração. A Bíblia nos mostra claramente o quão poderoso é a oração. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus desejando se relacionar, conversar, dialogar com a humanidade. Ainda lá em Gênesis, diz a Bíblia que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E ali eles conversavam por várias horas. E o que nos chama a atenção é que logo após a desobediência de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim do Éden, houve uma ruptura. O primeiro casal, ele não transmitiu para os seus filhos a importância de conversar com Deus, de dialogar com Deus. E diz a Bíblia que por um período de aproximadamente 500 anos, não se invocou mais o nome do Senhor. Até que nasceu Enos, filho de Sete. Enos era neto de Adão. E a partir de Enos, diz a Bíblia, que os homens passaram a invocar novamente o nome do Senhor. E depois do nascimento de Enos, nós podemos ver nitidamente a restauração, paulatinamente, ainda que de uma forma não tão contundente, mas nós percebemos que o ser humano passou a buscar a Deus. Nós vemos mais claramente isso lá em Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 24, 25, em que um homem, ele passou a buscar o Senhor de uma forma mais enérgica, mais contundente. O nome dele, Enoque. Ele viveu por 365 anos. E durante 365 anos, ele invocou o nome do Senhor. Ele buscou a Deus. Ele andou com Deus. Então, por ele ter essa atitude tão maravilhosa de invocar o nome do Senhor, de andar com Deus, diz a Bíblia que Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. Deus o tomou para si. E assim, nós vamos encontrar vários outros personagens bíblicos que tiveram experiências tremendas ao buscar o nome do Senhor, ao clamar o Deus de Israel. A Bíblia nos mostra claramente que toda vez que o ser humano busca a Deus, Deus se revela, Deus se manifesta, Deus vem ao seu encontro. Diz a Bíblia que Deus, ele ouviu a oração de muitos homens, de muitas pessoas que buscaram a sua face no momento de crise,
no momento de dor, no momento de sofrimento. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3, diz que Josafá, o rei de Judá, ele se encontrava num aperto, e os inimigos se levantaram contra ele, mas ele clamou ao Senhor, e Deus deu o livramento, Deus o abençoou, Deus deu saída para o momento de prova em que ele vivia. Então, que nós possamos, assim como tantos personagens bíblicos que utilizaram da oração para vencer, que possamos buscar a presença do Senhor. Uma das orientações do Senhor para mim e para você é orar sem cessar. Os discípulos, uma certa feita, pediram Jesus para ensiná-los a orar, e Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E ali, na oração do Pai Nosso, nós encontramos 7 princípios. Não vamos falar sobre esses 7 princípios, mas são 7 princípios para que Deus venha a ouvir a nossa oração, para que Deus venha a responder a nossa oração. Mas o que Jesus mais quis transmitir para os seus discípulos é que eles precisavam ter uma vida de oração, eles precisavam buscar a presença do Pai. O próprio Jesus, ele deu o exemplo maior. Uma parte muito grande do seu ministério aqui na terra foi justamente estar a sós com seu Pai. Quantas e quantas vezes ele se retirava para ficar a sós ali no Getsêmani, nos montes, para buscar a presença do Senhor. Porque ele sabia que quanto mais ele buscasse o Senhor, mais forças ele teria, mais ele teria uma vida com Deus. Então que nós possamos esses dias, mais do que nunca, fazermos uma reavaliação da nossa vida de oração. Será que nós temos orado? Será que nós temos buscado realmente a presença do Senhor? Ou será que nós temos negligenciado? Será que nós temos, deixado de lado o tempo a sós com Deus? Jesus, ao falar com seus discípulos, diz: olha, quando vocês forem orar, façam isso. Entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com aquele que ouve em secreto. Que nós possamos realmente buscar o Senhor por meio da oração. Vamos clamar o Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus tem muito a revelar a nós, mas Ele somente vai nos revelar quando nós buscarmos a tua face, quando nós clamarmos por Ele. Então rasga o teu coração, abra os seus lábios e comece a invocar o nome do Senhor. Clama a Ele. Jesus disse para os seus discípulos: tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus. E como que nós ligamos? Por meio da oração. Você tem passado por provas, você tem enfrentado dificuldade no seu lar, na sua casa, na sua família. Clama ao Senhor, busque a face do Senhor, liga aqui na terra, porque se você ligar aqui na terra, Deus vai concordar lá nos céus. Quando você faz uma oração, Deus, Ele ouve o seu clamor, Ele responde às nossas orações. Jeremias, no capítulo 29, o texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele tem algo grandioso, maravilhoso a confirmar nas nossas vidas, mas isso só será confirmado quando nós reivindicarmos por meio da oração, quando nós buscarmos o Senhor. Paga um preço pela sua casa, paga um preço pela sua família, paga um preço pela libertação dos seus filhos, pela restauração do seu casamento, paga um preço de oração, para que Deus possa abrir portas, trazer provisão, trazer fartura, multiplicação, para que Deus possa suprir as suas necessidades. É tempo de nós clamarmos o Senhor. Nós precisamos buscá-lo a tempo e fora de tempo. Jesus, lá em Lucas, no capítulo 18, ele nos conta uma parábola.
a parábola de uma viúva que importunou um juiz até que ele julgasse a sua causa. E Jesus começa Lucas capítulo 18 dizendo o seguinte: e contou-lhes Jesus uma parábola a respeito de orar sempre e nunca desanimar. Então a oração precisa ser perseverante. Você tem buscado o Senhor? Busque mais, interceda com mais intensidade, com mais força, com mais esperança e perseverança. Você não tem orado? Passe a orar a partir de hoje. Levante um clamor pela sua casa, levante um clamor pela sua causa, pela sua família. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país. Quantas e quantas pessoas têm perdido a vida? Nós temos que nos levantar nesses dias como intercessores, como aqueles que vão se colocar como atalaia, como aqueles que vão realmente clamar pelo Deus de Israel. A Bíblia fala que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que nós desligarmos aqui também será desligado lá. Vamos desligar o espírito de morte, vamos desligar toda a enfermidade, toda a doença, todo o vírus, toda a bactéria, tudo que tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa nação. Nós precisamos clamar o Senhor, nós precisamos buscar a sua face, nós precisamos profetizar que Deus está no controle de todas as coisas. Então abre os seus lábios, ore ao Senhor, clame a Ele. E diz a Bíblia: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A Bíblia nos deixa claro que Deus ouve a nossa oração. Toda oração é ouvida diante do Senhor, e no tempo certo Ele vai operar, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Mas não deixe de orar, não deixe de rasgar o seu coração diante do Senhor. No versículo 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele tem coisas grandiosas, maravilhosas a realizar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, mas Ele somente vai fazer com que isso aconteça quando nós buscarmos a sua face, quando nós clamarmos ao Senhor, quando nós pagarmos um preço de oração. Clame pela nação, clame por essa causa que você tem apresentado diante do Senhor. Não desista, não desanime. O Senhor, Ele move céus e terra para abençoar aqueles que clamam por Ele. Diz a Bíblia, numa certa feita, a nação de Israel se encontrava perseguindo o inimigo, mas o tempo estava já adiantado. Então Josué, ele orou, e diz a Bíblia que ele orou ao Senhor, ele clamou, e Deus parou o sol, Ele parou a lua, Ele fez com que o tempo parasse, para que eles vencessem o exército inimigo. E Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a súplica de Josué e fez com que o tempo parasse e eles derrotassem os seus inimigos. Deus, Ele ouve quando nós clamamos. Então clame ao Senhor, apresente a sua casa, não retroceda na oração, não desanime, não se abata. Deus está no controle e Ele vai responder às suas orações em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Nós falamos sobre oração, então vamos colocar em prática neste momento. Vamos pedir ao Senhor para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa pátria, abençoar a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós apresentamos neste momento as nossas vidas, as nossas famílias. Nós colocamos, Senhor, cada um dos Teus servos e servas. Nós não sabemos, ó Deus, o tempo que eles estão vivendo. Nós não sabemos, ó Deus, as provas que eles estão vivendo. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor faz também no presente. Porque não há nada impossível para o Senhor. Por isso estenda as Tuas mãos agora
Alcança este lar, alcança essa casa, alcança essa família, transforma-os, ó Deus, traz a libertação, quebra as cadeias, desfaz todo o mal, traz a provisão, traz a fartura, a multiplicação, supra as necessidades, abre as portas para o desempregado, abre as portas, Senhor, para este ter uma causa na justiça. Deus, remove toda enfermidade, remove toda doença, toda maldição hereditária, todo encantamento, toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Nós estamos repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo. Alcança este casal, abençoa este casamento, traz harmonia para este lar, traz, Senhor, a bênção sobre essa família, alcança os filhos, alcança aqueles que estão presos dos vícios, liberta-os deste momento, liberta-se dos vícios da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da jogatina. Deus, desfaça agora toda a maldição e confirma a tua bênção. Nós estamos selando neste momento, nós estamos ligando aqui na terra, ó Deus, concordando com cada oração, com a súplica, com a petição, com a intercessão que os teus servos estão te apresentando neste momento. Nós ligamos aqui na terra e cremos que está sendo ligado nos céus para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor possa te encontrar e te restaurar por completo em todas as áreas, fazendo com que os planos, projetos e propósitos do Senhor sejam confirmados sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe.